Olá, eu sou a Lara, sócia fundadora da UNA, e este é o UNAcast, o nosso podcast onde receberemos líderes, executivos e pessoas que estão à frente das transformações do mercado de infraestrutura. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa primeira edição o Marco Aurélio Saliba. Ele é sócio do Stock Forbes. E além de sócio do Stock Forbes, um parceiro e amigo de longa data, tivemos o prazer de fazer diversas estruturações inovadoras de dívida enquanto eu era CFO da Ecoenergia. E hoje o Saliba vai bater um papo com a gente sobre debêntures de infraestrutura. Nós estamos em frente a uma inovação do mercado de capitais no Brasil para financiar projetos de investimento em infraestrutura, que é a nova debênture de infraestrutura. Marco, bem-vindo. Se apresenta um pouco, Marco. Não, obrigado, Lara. É um prazer estar aqui, um privilégio estar com você. Acho que a gente pode se divertir um pouco hoje. Sou sócio do Stock Forbes, como você falou, acho que trabalhando com financiamento e projetos de infraestrutura toda a minha carreira, acho que mais de 15 anos fazendo isso no setor de infra, e acho que a gente tem bastante novidade e bastante coisa para conversar hoje. Muito bom, obrigada. Vamos começar então o nosso bate-papo. Debêntures de infraestrutura, o nosso tema que a gente vai conversar hoje, ele, de fato, o grande marco inicial dessa indústria, a gente pode dizer que foi em 2012, com a Lei 12.431, que trouxe toda a regulamentação desse papel que até então o mercado chama de debênture incentivada, porque traz um benefício fiscal para quem compra esse papel, que é a isenção de imposto de renda, né? A pessoa física, principalmente, quando ela investe numa debênture de infraestrutura, esse papel é isento. De 2012 até 2024, a gente viu o crescimento desse mercado de investidores atuando e financiando projetos de infraestrutura, mas vimos também um amadurecimento, né? Onde algumas operações, em alguns setores, a gente tem até uma participação maior de mercado de capitais como o grande financiador do que os bancos de fomento, que historicamente sempre foram aí os financiadores de infraestrutura no Brasil. Queria que você contasse um pouco da tua visão, né? Você, assim como eu, a gente viu nascer essa indústria, essa transição, onde a gente só tinha bolsos de banco de fomento para financiar a infraestrutura no Brasil, e viu o nascimento e o crescimento de mercado de capitais. O que te chamou a atenção nessa trajetória, né? O que você destaca nessa caminhada de amadurecimento do mercado de capitais, que chega hoje com essa novidade da nova debênture de infraestrutura aí, como mais uma alternativa de financiamento? Legal, Lara. Acho que eu posso falar um pouco da evolução das estruturas, né? Como era feito e como isso foi evoluindo com o tempo. Como você falou, acho que há 10 anos atrás, né, a gente tinha o BNDES prevalecendo como funding, né? Caixa Econômica Federal, FI, FGTS, sempre fontes subsidiadas de financiamento, pouquíssima presença do mercado de capitais. Acho que mais ou menos na época que você comentou, um pouco depois disso, acho que 2016, 2014, a gente começa a ver o BNDES incentivando essas estruturações com debêntures. Então, o BNDES dava o funding do projeto, mas também quase que forçava ali uma debênture incentivada em conjunto, em que ele mesmo se comprometia a adquirir, mas visando criar esse mercado das debêntures, e que, de fato, com o tempo isso foi se formando, e hoje esse apoio do BNDES para o mercado de capitais certamente não tem a relevância que teve nessa época. A gente tinha
as estruturas do BNDES sempre muito conservadoras, né? No sentido de o BNDES, apesar de ter uma expertise muito grande no setor de infraestrutura desde muito tempo, sempre correu muito pouco risco com relação ao risco de crédito dos projetos, né? Então, sempre exigiu uma fiança bancária para cobrir os riscos de construção e de início da performance financeira do projeto. E a gente tinha os fiadores, né? Aí os bancos comerciais, sim, provendo essas fianças bancárias, mas também com o viés de sempre ter algum balanço, né? Alguma empresa que tivesse capacidade financeira de arcar com eventuais questões para a construção e efetiva performance do projeto. O que eu quero dizer com isso? Né? Então, a gente tinha lá a fiança bancária, que tinha como colateral também uma fiança corporativa lá de um acionista. Então, a gente está falando da época aqui de grandes players, principalmente as construtoras, né, Odebrecht, Queiroz Galvão, que tinham balanço lá para ter uma holding dando essa fiança corporativa no risco do projeto. E a gente vê isso, né, no histórico de inadimplência do BNDES, né? Acho que um histórico de inadimplência muito baixo, né, perto da carteira de crédito que o banco tem, e isso é um pouco reflexo, né, do banco estar ancorado numa estrutura de garantia, ou modelo de financiamento, né, para tirar um pouco o foco de uma instituição ou de outra, está ancorado num modelo de garantia muito forte. Então, a gente acaba separando um pouco a discussão entre o funding ou o recurso financeiro, né, que é quase da onde vem esse recurso, e uma discussão de qual a estrutura de garantias para as transações. Então, a gente tem, de um lado, os recursos que historicamente vinham de BNDES. O BNDES, junto com esse marco da 12431 de 2012, abriu uma nova fonte de recursos via mercado de capitais. Então, a gente passou a ter, basicamente, dois bolsos, né? O BNDES e mercado de capitais, e num primeiro momento, como você falou, né, o BNDES, inclusive, induzindo e participando dessas operações. E por conta dessa indução, talvez esse modelo BNDES de estruturação, né, que é o modelo que a gente tem uma cobertura de garantia muito forte durante o período de construção desses projetos, e espera-se que num período de operação uma redução desse nível de garantia, acabou migrando para também as primeiras operações de mercado de capitais, né? A gente herdou no mercado de capitais um pouco este modelo histórico de um outro momento, talvez, de Brasil, com empresas, talvez com empresas que vinham fazendo aquele modelo, né, as grandes construtoras, né? Sem dúvida. As primeiras debêntures, elas também eram garantidas por fiança bancária, seguindo um pouco esse modelo do BNDES. Acho que é natural, né? A gente estava no começo do mercado de capitais, risco de construção ainda parecia uma coisa que o mercado de capitais não estaria preparado para assumir, né? Mas isso evoluiu, né? Eu acho que a gente teve... natural também, né? O BNDES, que tinha a experiência e o histórico de track record, né? Tinha todo o histórico de como financiar projetos e aqueles grandes riscos, ser o indutor desse mercado, né? Ou seja, aquela mesma instituição que desenvolveu tantos modelos bem-sucedidos de financiamento, pegar o mercado de capitais quase que pela mão e aquela receita de bolo de como fazer um financiamento, as primeiras operações estarem espelhando aquilo. Acho que isso, inclusive, é um exemplo muito positivo do BNDES induzindo o nascimento de uma nova indústria, né? Não, com certeza. Mas eu acho interessante que a gente teve, sim, uma linha de evolução clara em relação a isso, né? Então, com o passar do tempo, isso ainda nessa época, assim, a gente, de Odebrecht, principalmente, acho que era um dos grandes players que forçavam, né? Estavam tentando explorar. A gente sempre fala aqui no Brasil, né? Historicamente, a gente sempre falava, pelo menos, que não havia project finance de verdade, né? Porque justamente tinha esse olhar do balanço
de alguma empresa com capacidade financeira para assumir riscos importantes e uma ótica menos profunda de projeto na análise de crédito. E a gente foi, acho que cada vez mais diminuindo garantias. Acho que teve um grande marco aqui no Brasil, que é a Lava Jato, em que mudou muito o panorama do mercado, quem eram os investidores, quem estavam fazendo os novos projetos. E a partir daí, a gente teve também uma participação de fundos de investimento muito grande, né? E fundos de investimento têm uma dificuldade muito maior de prover uma fiança corporativa para cobrir riscos. Então, tem um pouco da realidade do mercado se impor também, para os projetos começarem a sair com uma análise mais, bom, então se eu não tenho um acionista lá que pode me garantir que a dívida vai ser paga, a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado esse projeto. Você acha, então, que fruto dessa mudança do perfil de sponsors, né, de acionistas e empreendedores, né, que passaram a liderar os grandes projetos, ou seja, eu tinha um ambiente muito protagonizado pelas grandes empreiteiras e eu tive uma maior presença nos anos recentes de private equities, de fundos de investimento também, e novos entrantes. Então, ao mesmo tempo que há um amadurecimento do investidor que compra esses papéis, um amadurecimento, uma mudança de perfil dos empreendedores, em conjunto, talvez, com também um amadurecimento da própria indústria de fundos de investimento que passam a ter um pouco mais de histórico, de entendimento do que é risco de construção e quais as garantias que seriam aceitáveis. Exato, essa é a tua visão? Exato. Eu acho que é isso. E inclusive, né, também um amadurecimento do histórico do portfólio dos credores, né, dos investidores, dos bancos, que vão vendo os problemas que acontecem, né, quando tem um cost overrun, né, qual é o tamanho desse sobrecusto, historicamente em cada setor. A gente vai tendo o amadurecimento dos projetos e os bancos conseguem observar qual que é a margem, né, do que acontece, e com isso ter um pouco mais de segurança também nas limitações de recurso que eles precisam ter aos acionistas, e o mercado de capitais seguiu essa lógica. Vamos dar um pouco de números aqui também para contextualizar, né? Essa é uma indústria que nos últimos 12 meses, se a gente fizer um corte de grandes projetos, né, acima de 50 milhões de reais, a gente está falando de 70 bilhões de reais de operações só nos últimos 12 meses em formato de debênture de infraestrutura. São operações acima de 7 anos, em sua grande maioria. E só nesse ano de 2024 a gente já teve mais de 21 emissões acima de 50 milhões. Ou seja, é uma indústria que ela é cada vez mais relevante e ela tem, nos últimos anos, inclusive, liderado o papel de financiador de debêntures de infraestrutura. Ela é mais relevante do ponto de vista de volume do que os bancos de fomento, né? O que mostra um amadurecimento dessa indústria. E esse ano a gente tem essa novidade da debênture de infraestrutura. A gente tem, né, que se aculturar agora a separar a discussão de debêntures em duas, né? As debêntures incentivadas, que são as debêntures com o marco regulatório ancorado lá na 12431 de 2012, na Lei 12431 de 2012. E esse nome é porque o grande benefício, o incentivo, né, é a isenção de imposto de renda para pessoa física, ou seja, o investidor pessoa física que investe nesse papel, ele é isento de imposto de renda, o que criou um modelo muito particular de Brasil, né, que é a pessoa física é o financiador do risco de implantação e operação de um projeto de infraestrutura. E esse ano, a debênture de infraestrutura, que é um outro instrumento, está sendo lançada, está sendo regulamentada, sem essa característica da isenção de imposto de renda para a pessoa física, mas com
uma redução da carga tributária para o emissor. Um dos objetivos é, inclusive, tirar o foco do bolso pessoa física como investidor e colocar o foco no grande financiador ou grande investidor institucional que poderia ter uma participação maior nesse mercado com esse novo papel. Como que isso aconteceria, Saliba? Por que é esperado e por que é importante, na tua visão, essa mudança, né, de tirar o foco da pessoa física? Como você falou, né, Lara? Acho que o objetivo da lei e do governo em trazer essa lei é de acessar, e é um ponto antigo, né, no setor, que se falava que a debênture de infraestrutura acabava não tendo valor para determinados investidores institucionais. Os fundos de pensão é o exemplo que sempre se dá em relação a isso, porque já tem esse benefício fiscal, já não pagariam imposto de renda. Então, o objetivo é tentar fazer com que a companhia, tendo, né, um benefício fiscal, que ela possa, entre aspas, compensar isso, dando mais remuneração para esse papel e, com isso, tornando o papel mais atrativo para esses outros bolsos aí que não são tão atrativos necessariamente por 12431, né? Então, a regra, até um parênteses talvez introdutório em relação a isso, é que realmente os nomes foram um pouco infelizes, né? Porque até sair essa lei, todo mundo chamava 12431 também de debênture de infraestrutura. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado agora quando rebatizar. escuta. Agora, debênture incentivada é a antiga, né? Isso, e a debênture de infraestrutura é a nova. A incentivada 12431, o pessoal chama a antiga e agora a infra é essa nova. Então ela traz esse desconto. Então, assim, além da dedução da despesa dos juros que já existe, né? Ela traz uma regra adicional que é de 30%, uma dedução adicional de 30% do valor dessa remuneração no imposto de renda da pessoa jurídica, da emissora, né? Então, uma dedução extra no imposto de renda que ela tem direito por conta desse incentivo. E aí tem uma conta, né, que vai depender do caso para entender de fato qual que é o tamanho né, do benefício em reais para a companhia. Porque vai depender de fato ela ter esse lucro, né, esse resultado para poder fazer a dedução e aí sim se beneficiar, né? Então, um dos pontos que a gente fala é que assim, se a gente está falando de um projeto Greenfield, em que nos primeiros anos talvez não exista lucro para ser deduzido, esse benefício pode não ser tão relevante nessa fase. A outra coisa é que a regra, né, dessa dedução adicional, ela vale para os juros pagos, né? Então, você pode deduzir os juros que tenham sido efetivamente pagos naquele ano. Então, de novo, para os projetos Greenfield, que a gente tem normalmente um prazo de carência em relação à fase de construção e até um pouco além disso, certamente não vai ter nenhuma dedução adicional aí. Então, é um trabalho de comparação, né, entre o ganho que você está tirando do investidor em não fazer a 12431, que ele teria isenção de imposto de renda, versus o ganho que você vai ter efetivamente com essas deduções. E aí a companhia vai fazer uma conta para ver se ela aumenta essa taxa para tornar esse papel mais atrativo. Então, a lógica seria mais ou menos assim: o projeto, ele, quando faz uma emissão para a debênture incentivada, a debênture antiga, como o investidor tem isenção de imposto, a taxa, o custo daquela operação tende a ser um pouco mais baixo do que uma operação que teria imposto, porque essa economia do imposto é dividida entre as partes, de uma maneira bem simplista. Com essa nova operação, assumindo que esse ganho está previsto, né, nessa isenção para a empresa, ao contrário, estaria predisposta a fazer uma emissão um pouco mais cara, porque ela tem uma economia. O ponto que você está trazendo quando é que essa economia, de fato, pode ser realizada a ponto de gerar valor para este projeto e uma predisposição de fazer uma emissão mais cara
e ao ser uma emissão com custo um pouco mais alto, porque embutiria parte dessa economia, atrair o investidor institucional, o fundo de pensão, que hoje ele praticamente não atua nesse mercado de debêntures de infra. E poder contar com esse bolso do investidor institucional com uma musculatura mais forte do que o bolso de pessoa física. Né? Então, ou seja, a expectativa é aumentar o bolso mercado de capitais com essa nova regulamentação. E com isso, essa dinâmica de aumentar um pouco o custo dessas operações para as empresas, mas compensá-la com uma isenção tributária, o investidor passaria a se interessar, fundo de pensão, por esses papéis. Essa é mais ou menos a lógica da nova regulamentação. É isso, exatamente. Agora, com esse, vamos dizer assim, vamos supor que essa receita seja bem sucedida. Espera-se também que este investidor, por ser, inclusive, um investidor institucional, mais entendido de riscos de construção e riscos de operação de grandes projetos, traga também mais amadurecimento para as garantias, discussões de garantias, discussões de seguros, e a gente evolua também no modelo de financiamento, tirando um pouco dessa dor do empreendedor de ter que fornecer tantas coberturas para o risco de construção, porque se a gente está fazendo uma operação que o objetivo é vender essa operação para a pessoa física, e para a pessoa física é o médico, é o dentista, é sempre o exemplo que a gente gosta de dar, né? A debênture incentivada, a debênture antiga, quem compra é o dentista, é o médico, como um personagem, né? Uma pessoa que tem acesso a esse tipo de investimento. Mas não é uma pessoa que entende desse tipo de estruturação, em detalhes, nem deveria entender. Então, quando ele recebe uma oferta para investir nesse tipo de operação, ou o fundo de investimento que vende isso para ele, ou o assessor que vende isso para ele, se assegura que tem muita garantia cobrindo aquele risco para conseguir vender para aquele investidor. Como eu estou fazendo toda essa mudança, né? O governo está fazendo toda essa mudança para trazer um investidor mais qualificado, que é o institucional, para essa indústria. Você espera que tenha um amadurecimento também do perfil de garantias e tipo de estrutura dessas operações? É uma pergunta extremamente interessante, Lara. Eu não tenho uma resposta muito clara. Eu acho que, por um lado, né, cria certamente esse espaço para uma análise mais sofisticada desses investidores institucionais, que são, de fato, quem são pagos para fazer exatamente isso, né? Por outro lado, não são investidores que historicamente também se aprofundaram super na... Não tem experiência, né? Então, acho que, inclusive, trabalho como o de vocês pode ajudar a fomentar isso. Eu acho que certamente cria esse espaço, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que ver nos próximos anos, como esses investidores vão se comportar. Talvez dependa menos estou entendendo o que você está falando, depende menos da decisão de quem são os indivíduos, talvez, as instituições, ou o assessor de investimento, ou o fundo de investimento que vende essas operações para a pessoa física, no caso das operações das debêntures incentivadas, ou os fundos de pensão. No final do dia, a gente tem 20 anos de histórico, né? 20 anos de track record do que funcionou e do que não funcionou. O que eu acho que fica a percepção, e conversando com os nossos clientes, né, é que ainda existe sobregarantia nessas operações, ainda é muito caro para o emissor, né? Para o empresário que quer investir em infraestrutura, ele precisa prover garantia para o poder concedente, para o risco de construção, dar todas as garantias de projeto para os investidores, prover uma garantia adicional para o risco de construção. Acho que talvez essa dor, trazer a expectativa de que um novo bolso, o bolso do grande investidor institucional, os fundos de pensão entrando nessa indústria, possam ajudar a evoluir no modelo, essa expectativa adequada. Acho que, no fundo, existe uma ansiedade de amadurecer o modelo, né, de financiamento de grandes projetos,
pesando um pouco melhor o risco durante o período mais arriscado, que é o período de implantação, e como garantir investidores e credores que esse risco está bem protegido, versus o risco de operação, né? Não, sem dúvida. E a gente tem gestores, né, desses fundos institucionais que são mais sofisticados e que devem criar espaço, uns mais ativos do que outros, né, tanto na estruturação quanto na análise do perfil de risco daquele projeto específico. Mas eu concordo, eu acho que é um ângulo interessante que eu, inclusive, não tinha pensado. Assim, eu acho que cria, sim, esse espaço para uma sofisticação, né, na análise de risco, um aprofundamento da análise de crédito que permita a gente não ter essa sobregarantia. Trazer mais competitividade para novos entrantes, né? Sim, que é o que a gente mais precisa, né? A consequência é trazer um dinamismo para a agenda de investimento com novos entrantes, porque no modelo em que eu preciso prover tantas garantias para o risco de construção, só quem é capaz ou tem uma musculatura empresarial para prover essas garantias consegue competir num ambiente de leilão ou num ambiente de investimento em que você tem competição para novos projetos, como a agenda de saneamento, que você tem os leilões, ou mesmo a agenda de leilão de transmissão, né? Que você tem E é desejado essa competição. Sim. É desejado trazer a maior eficiência, mas talvez trazer um pouco mais de dinamismo com a possibilidade de novos entrantes, né? Sem dúvida. E a gente vem tendo bastante competitividade no setor, nos projetos, no setor de infra, no sentido de que, principalmente quando a gente pensa em leilões, a gente vê competição nos leilões de transmissão, né, de geração de energia. Então, os projetos são apertados, né? Então, a gente precisa ter uma análise de projeto sofisticada e profunda para que não tenha sobregarantia, porque não é que a gente vai ter lá uma TIR extremamente alta que dá um conforto, né, assim, absoluto sem uma análise profunda dos riscos associados, sem dúvida. E a gente está falando bastante de mudança e evolução de modelo, né? Mas a gente tem na própria origem desse modelo atual, onde há necessidade de cobertura de risco durante construção, tanto para o órgão, para o poder concedente, né, a garantia de performance, a garantia para o credor, porque de fato a gente também tem histórico de muito revés, né? Não é que a gente está aqui militando por uma flexibilidade, um amadurecimento das estruturas, mas foi social de brigadeiro. A gente teve, de fato, alguns projetos que foram mal estruturados na sua origem, né? Ou porque embutia-se um grande risco ali num projeto de caráter ambiental, alguns até de caráter regulatório, com mudanças no meio do caminho, de entendimento, né? Então, existe também uma base hoje ainda muito interpretativa em que o investidor e o credor podem ficar à mercê de algum entendimento que mude, né? Qual que é a tua visão em relação também ao amadurecimento do próprio processo de execução de garantias, né? Se você puder falar um pouquinho dos casos que deram errado, né? E do ponto de vista de estrutura contratual, né? O quanto que não só a gente está falando um pouco muito de mercado, mas a gente também do lado do projeto teve bastante evolução nos últimos anos, mas talvez a gente ainda possa melhorar os nossos contratos de partida, os nossos contratos de concessão, né? A robustez regulatória que esses projetos precisam ter para trazer essa confiança para o credor e para o investidor, né? Porque a gente está colocando todo o peso no credor para que ele flexibilize ou para que traga flexibilidade de estrutura, mas esse gesso, na verdade, é resposta de operações que tinham mais fragilidade do que se achava no começo, né? E resultamos num modelo com muitas garantias, né? Sem dúvida nenhuma. A gente, assim, nada disso é à toa, né? A gente tem questões típicas do Brasil aqui, de segurança jurídica, que a gente pode entrar em detalhes, que de fato justificam também uma análise conservadora, né?
Uma coisa interessante, eu acho, da gente fazer é olhar quais são esses exemplos que deram errado e como foi, né? Então a gente tem alguns grupos de casos assim que eu acho que são emblemáticos, né? Que são as empresas do grupo X, que tinha uma análise, eu acho, de estruturação um pouco de castelo de cartas, né? Em que se um problema em um projeto acabava afetando os outros, porque são todos interligados, né? Um vende para o outro, que vende para o outro, que vende para o outro, e se um desses não funciona bem, a coisa toda cai por terra. E a gente teve também, e aí esses eu acho que talvez com lições que a gente consegue aproveitar e conseguiu, que são um pouco as concessões estruturadas na época do governo Dilma, de rodovias e aeroportos, principalmente, em que houve uma premissa, tanto do governo quanto dos players que bidaram e que venceram essas concessões, os leilões para essas concessões, de um crescimento de demanda significativo, que foi uma expectativa quebrada pela realidade econômica do Brasil, né? E eram contratos de concessão em que esse risco de demanda estava sendo assumido totalmente pela concessionária, né? Tanto dos aeroportos quanto de rodovias. Então, esses são projetos que não deram certo e que o financiador ficou ali com financiamento sem ter como ser repago, né? E aí, o que aconteceram nesses casos? O que a gente vê assim, a gente não tem um caso de execução de garantias em que os credores foram lá e discutiram as ações e venderam para um terceiro. Não, o que acontece é um processo conjunto, né? Certamente os credores começam a ficar muito mais ativos nas decisões que passam a ser tomadas por essa companhia. Um engajamento da gestão para buscar uma venda, né, uma troca de controle, um investidor interessado em aportar um equity adicional para fazer aquilo funcionar, e um engajamento junto ao poder concedente para buscar também algum tipo de reequacionamento dessa concessão, que é sempre uma discussão complicada, né? Porque, por um lado, você quer salvar, você quer o bem daquela concessão, você quer que o aeroporto volte a ter investimento, a rodovia volte a ter investimento, mas, por outro lado, você não quer também criar um hazard, um moral hazard de incentivar, né, o empreendedor a fazer um bid sempre muito baixo, porque e não ponderar aquele ele risco, sabe que depois dá um jeito de reequacionar a concessão, né? Qual seria talvez a diferença, né, entre setores mais robustos ou estáveis, como linha de transmissão, por exemplo, que raramente a gente vê um caso de reestruturação de linha de transmissão, tem um marco regulatório mais estável, tem um histórico de leilão mais longo, mas também tem uma agência reguladora mais forte, que é a ANEEL, versus o caso dos aeroportos que você trouxe, né? Que tem muito aprendizado ainda, embora a ANAC seja muito atuante, mas a gente ainda aprendeu, está em fase de amadurecimento do modelo de leilão de aeroportos, embora a maioria dos aeroportos já tenham sido licitados. Esse papel das agências reguladoras e ter um modelo regulatório do setor muito forte é fundamental também para a estabilidade, não é, desses papéis? Sem dúvida. Eu acho que tem dois fatores. E atrair mais financiadores, né? Sem dúvida. Eu acho que tem dois fatores, né? Um deles é essa maturidade das agências e da regulação das agências, né? Esse caso das rodovias dos aeroportos, por exemplo, fez muito com que as agências finalmente criassem uma regulamentação mais bem definida sobre como funciona a regra de indenização dos bens reversíveis, ou seja, se termina a concessão, todos aqueles investimentos que foram feitos são indenizados como, né? Que preço o poder público paga para aquilo que já foi realizado. Isso é algo que tem inúmeras formas de você enxergar esse problema, era uma incerteza super grande nos projetos e que acabou sendo um pouco melhor definido, embora ainda tenha muito espaço de discussão nesses pontos. E eu acho que com os próximos anos a gente vai tendo cada vez mais precedente histórico e regras que vão começando a se formar e dando previsibilidade, né, para os credores em relação a isso. E eu acho que tem um pouco da estruturação dos modelos das concessões, né? Então, você deu o exemplo de transmissão versus rodovias e aeroportos.
A verdade é que o setor elétrico teve um modelo extremamente bem sucedido, né, da separação entre distribuidoras, transmissoras e geradoras, e o modelo de transmissão ele funciona muito bem porque é um risco de crédito das distribuidoras, que é uma concessão que consegue, em grande medida, repassar muitos custos e, portanto, tem uma estrutura de crédito muito robusta. E tem uma previsibilidade muito grande. Basta lá a transmissora conseguir construir a linha e disponibilizar a linha para transmissão, que ela tem direito à sua remuneração, atendido alguns eventuais descontos por critérios de performance. Então, é um modelo muito bom, né? Para rodovias e aeroportos, a gente tinha essa questão da demanda. Né? Se não tiver a demanda projetada... Transmissão não tem risco de demanda. Não tem risco de demanda. Mas existem formas de contornar, e a gente teve esse aprendizado, eu acho, nas estruturas de rodovia e de aeroportos mais recentes, né? A gente vê claramente uma evolução no sentido de, tudo bem, não é que não vai ter risco de demanda, continua tendo, mas será que a gente precisa ter um CAPEX extremamente intenso nos primeiros 5 anos do projeto, independentemente dessa demanda? Ou será que pode ter algum tipo de modulação, né? Então, essa flexibilidade, eu acho que foi uma lição aprendida certamente no setor. Isso tem a ver também com o próprio formato do leilão, né, Saliba? Porque os leilões de energia, eles são focados em menor tarifa. E aí o investidor que está ali tomando, o empresário que está tomando a decisão de fazer aquele investimento, participar daquele leilão, ele consegue montar o plano de negócios baseado numa tarifa esperada, ele não tem risco de demanda e de um investimento. Os leilões de rodovia e aeroportos, que a grande maioria são baseados em ou tarifa, mas também com outorga, as premissas assumidas naquele momento do leilão podem levar a uma outorga muito cara, que para viabilizar o pagamento daquela outorga, a premissa de demanda ela tem que ser muito arrojada, ou se tiver uma frustração nessa premissa de demanda, o próprio comprometimento com a outorga leva a um plano de negócios mais frágil. Sem dúvida. Eu acho que tem uma questão do modelo em si, se outorga é ou não o melhor, acho que tem outros fatores também nessa conversa, mas tem também uma questão institucional das agências. Eu acho que não tem dúvida que, historicamente, a gente consegue observar de forma quase objetiva de que as premissas de muitos modelos de leilões, né, de vencedores em leilões foram muito agressivas. Né? E isso eu acho que é uma coisa que a gente não quer que seja incentivada. Minha visão é que a solução para isso pode ter a ver com a questão da outorga, como que eu estruturo o bid, né? Mas também tem a ver com a força institucional que a gente tem nas nossas agências, né, e como que são feitos os reequilíbrios econômicos financeiros, etc. Né? Eu acho que o que a gente não pode ter é um empreendedor que conta com a proposta dele ser para um preço abaixo do que ele vai precisar, mas que depois ele vai dar um jeito e conseguir, né, de alguma forma, ainda assim recuperar o investimento dele. Então, uma atuação das agências mais previsível, mais robusta, né, que tenha independência, eu acho que são questões institucionais que devem fomentar investimento até para atrair novos players, né? Players que hoje, muitas vezes internacionais, têm receio de entrar no Brasil porque não tem capacidade, assim, não tem capacidade de fazer um bid num preço que ele acha que depois não vai pagar a conta. Além da questão da isenção tributária e da mudança do foco do bolso, a debênture antiga, incentivada à pessoa física, essa nova debênture de infraestrutura voltada mais para o investidor institucional, quais outras novidades essa debênture de infraestrutura, esse decreto que está aí no forno, deve trazer, Saliba? Qual a sua expectativa em relação as operações novas que o mercado vai poder ver com essas operações?
com essa nova regulamentação? Tem muita expectativa no decreto, a gente não tem nenhuma informação privilegiada que não seja o que não esteja saindo aí nas notícias. Uma coisa que certamente vai acontecer, porque é o que está previsto na lei, é que vai ter uma determinação de quais são os setores que são considerados como prioritários e tudo que se encaixar nesse setor, e aí certamente vão ter regras lá, isso vai estar bem descrito no decreto, mas tudo que se enquadrar no que tiver ali vai estar automaticamente enquadrado e vai dispensar aquelas portarias do Ministério que a gente historicamente sempre teve para enquadrar como prioritário o projeto e ter o benefício, que é uma vantagem. Isso, inclusive, vai se aplicar também para as debêntures 12431. A regra vai ficar uniforme. Ou seja, um processo de emissão mais simplificado. Mais simplificado, menos burocracia. Mais certeza, né, para o empreendedor que está numa fase inicial do projeto, de saber se aquilo já vai enquadrar ou não. Ele não vai depender de um ato posterior do Ministério reconhecendo, né, e não vai depender de ver a portaria para saber como é que essa portaria vai sair, que limitações que eventualmente o Ministério vai impor naquele financiamento, porque muitas vezes até tem limitações. A estabilidade de regras é importante, né? Eu acho que nós aqui na UNA somos favoráveis à transparência de informação e trazer o máximo de conteúdo aqui, tanto para o empresário que quer entender melhor o custo do dinheiro, quanto para os credores e investidores que querem entender melhor o risco de projetos. E a clareza de regras é fundamental nesse processo. A gente tem mais de 20 anos de história de investimentos em infraestrutura. O Brasil vive um ciclo muito intenso de investimentos. E é muito... acho que contribui pouco para o investidor, para o credor e para o empresário, a alternância de regras. Acho que esse ponto que você trouxe de estabilidade e independência das agências reguladoras é fundamental. A gente acabou vendo na prática isso acontecendo no setor de transmissão de energia, e o resultado é que esse é o setor que tem o maior volume de emissões e a maior participação do mercado de capitais como financiador, como consequência, né? Essas duas coisas estão ligadas. E às vezes mais importante do que a regra ser aquela melhor regra que todo mundo concorda, é a regra ser previsível e ser bem definida. Né? Previsível e bem definida. E a gente, né, contar que o judiciário vai aplicar a regra como ela é. Muitas regras, às vezes, a gente pode não concordar, mas ela ser clara, você precifica e aquilo faz parte do projeto, vale para todo mundo considera da mesma forma e a gente tem competitividade. Né? Voltando um pouco para o tema das inovações, né? Da indústria de financiamento de projetos. Então, a gente tem uma grande inovação com o nosso tema de hoje, que é esse novo papel debênture de infraestrutura. Existe uma expectativa de que a gente tenha mais liquidez e uma participação mais ativa e, por consequência, um crescimento do mercado de capitais como financiador de infraestrutura no Brasil. Mais recentemente, a gente viveu um período de retorno do BNDES e dos bancos de fomento, como o BNB, a Sudene, financiando mais ativamente projetos e voltando à mesa com uma participação mais forte em operações em que, em alguns momentos, teve até alguma competição entre BNDES e mercado de capitais disputando operações. Por outro lado, novamente, o BNDES tem trazido algumas inovações. E ele mesmo talvez revisitando esse modelo de sobregarantias, em saneamento principalmente, né? Algumas inovações importantes, tentando trazer um pouco mais de flexibilidade para as transações. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? De algumas novidades aí que a gente viu e que talvez possa... trazer um pouco mais de dinamismo e baratear, porque no final do dia a gente está falando de custo, né? Quando a gente fala de redução de garantia, a gente fala de redução de custo para as operações, né? Não, sem dúvida. A gente tocou um pouco nisso, né, no começo, mas acho que vale aprofundar que tanto o BNDES quanto os próprios bancos comerciais também, a gente sente que amadureceram muito em relação às análises dos projetos. O BNDES tem um corpo técnico
extremamente competente, eles têm um portfólio de investimento em infraestrutura, dado justamente todo esse histórico que a gente comentou, enorme, então eles têm uma experiência gigantesca do que dá errado, né, em todos esses projetos, e isso permite com que eles tenham essa análise mais sofisticada que a gente tanto precisa para ter uma garantia na medida certa, né? Assim como os bancos também, né, os bancos comerciais. Como você falou, no setor de saneamento, a gente teve ano passado os financiamentos dos blocos de privatização da SEDAI, que a gente teve a Rio Mais, né, que é uma investida da Vinci com a Águas do Brasil, assim como a EGEA através da Águas do Rio, e a Iguá através da Iguá Rio, com financiamentos todos com participação super importante do BNDES, tanto no provimento do funding quanto na estruturação, e com estruturas, com análises bem sofisticadas ali, e o setor de saneamento é um setor complicado para o financiamento de projeto, porque você tem uma certa incerteza com relação a vários fatores, né, tanto de crescimento populacional, quanto de cobertura de rede, quanto do custo, de fato, do CAPEX desse projeto, que são anos de CAPEX, e um CAPEX que é pulverizado, né? A gente nunca tem um contrato, ou pelo menos normalmente não tem um contrato de EPC que vai cobrir diversos anos e de fato transferir totalmente o risco de construção, entre aspas, para um empreiteiro, né? Então é uma análise complexa. Quando que eu considero que esse projeto está pronto, né? Você pegar essa privatização da SEDAI, seria daqui 15 anos, quando tiver cumprido as metas de universalização. Quando que eu considero que a companhia consegue distribuir dividendos, né? E são projetos com investimento tão grande que e ao longo de um prazo tão longo. Tão longo que você dizer que então eu vou pegar uma garantia corporativa do acionista, tudo bem, vai ajudar, mas não vai ser suficiente, porque é muito, né? A própria operação tem que ser saudável ao longo de um prazo muito longo. Exato. Então, acho que foi um case muito interessante em que o BNDES assim, se aprofundou muito nas análises e teve, eu acho que, regras bastante customizadas para permitir a distribuição de dividendos e para ter um nível de garantia, um recurso limitado ao acionista, e uma estruturação bem de Project Finance mesmo. Linha 6 do metrô não é saneamento, mas também teve uma análise de projeto super importante do BNDES, junto com os assessores financeiros. Então, eu acho que a gente está evoluindo, tem boas notícias aqui, e a gente vê assim, os credores e o BNDES super engajados. Acho que não tem aquela coisa de... Eu destaco aqui o BNDES porque a gente tem um pouco essa coisa de banco público, às vezes essa imagem de ineficiência, eu acho que é zero caso, no caso deles. A gente tem um privilégio de ter um banco de fomento enquanto país, né? Com histórico de atuação tão forte no setor de infraestrutura e que acaba criando alguns modelos, né? O que a gente espera, né, com a nova debênture de infra, né, e com esse histórico já agora quase 10 anos de atuação no mercado de capitais, é que nós tenhamos casas no mercado de capitais, né, gestoras, que de fato também criem os seus próprios modelos e entendam profundamente de alguns setores, como a gente tem visto aí algumas casas, né, se especializando em dívida e debêntures e financiamento de infraestrutura para trazer mais alternativas, né? De fato, o indutor, né, a gente ter a indução de grandes agendas ou riscos novos por um banco de fomento centralizado é importante. Mas criar os bolsos independentes traz também mais dinamismo para essa indústria, né? A gente tem um mercado de capitais robusto, né? Um mercado de capitais que já é relevante, que é grande e que tem interesse em participar, né? Eu acho que quando a gente vai para fora do Brasil e conta que o mercado de capitais está ancorado numa lei que está baseado no bolso de pessoa física como grande financiador de infraestrutura no Brasil, isso causa uma certa surpresa, porque fora do Brasil, o grande financiador do mercado de capitais é o fundo de pensão, né? São os investidores institucionais. Mas
de certa forma, com um volume de bilhões, dezenas de bilhões de emissões nos últimos anos, mesmo com essa característica super particular, a gente tem presença muito forte, né, de gestores, de fundos, querendo atender essas pessoas físicas e se especializando nesses produtos. Quando a gente queria olhar aqui um pouco, dado esse contexto, olhar um pouquinho para o futuro, né, a gente falou da história, falamos do momento atual em que a gente tem esse novo marco, olhando um pouco para o futuro. Tá? Tem um fator novo aí que talvez a gente não explorou ainda, que é controle de risco e tecnologia, né? Brasil, aparentemente, é um país com uma vocação para disruptar o setor financeiro, né? A gente inovou a forma como país, né? Como as pessoas físicas investem através da tecnologia, mais recentemente, uma grande inserção, uma camada grande da população não bancarizada através de tecnologia. E aqui, todos os casos que a gente está discutindo, a gente está falando em atuação muito particularizada, né? Para entendimento de risco, monitoramento de risco, controle dessas operações, controle do dia seguinte, manter uma empresa saudável no longo prazo. Você espera alguma inovação nesse setor? Você acha que... E não só do ponto de vista de monitoramento de risco, mas é típico desse tipo de transação, de financiamento de infraestrutura, todas essas garantias que a gente está falando, né? Assim, uma série de registros, a formalização dessas operações, o monitoramento disso é sempre muito complexo. Como é que a tecnologia pode ajudar isso, né? O que você espera alguma disrupção nesse... Sem dúvida, eu não tenho dúvida que vai ter uma disrupção. Prever qual vai ser a cara dela, eu acho que é o grande desafio, né? Mas, assim, acho que está todo mundo vendo em todos os setores como as coisas estão mudando, né? Acho que teve uma mudança, assim, que long overdue, né? Da questão de migrar para os meios eletrônicos, que tudo isso já tornou tudo mais rápido, né? A gente ter os registros eletrônicos, as assinaturas, não ter lá alguém rubricando 600 páginas de operação. Tudo isso faz diferença, né? Demora menos para sair uma transação hoje em dia do que demorava alguns anos atrás. Mas certamente a gente vai ter um outro nível, um outro patamar, eu acho, de mudança, com o avanço das tecnologias, quando a gente pensa de inteligência artificial para otimizar o processo de auditoria, certamente na parte de monitoramento. Acho que a plataforma de vocês, inclusive, eu acho que visa endereçar exatamente isso, né? E certamente a tecnologia vai ser um potencial aí para vocês, que você pode falar muito melhor que eu em alavancar tudo isso. É difícil olhar um pouco como vai ser a cara, né? Eu acho que conversa um pouco também com uma questão que não é exatamente tecnológica, mas que o Brasil, como mercado, ainda vai amadurecer, que é de padronização um pouco de como as coisas são feitas. Eu acho que a gente ainda tem muita negociação na estruturação das transações, que é ali de cada caso, são as idiosincrasias de determinado credor ou de determinada companhia que gosta de fazer de um jeito ou de outro. A gente não tem um padrão que a gente simplesmente segue. Isso não é verdade em outros mercados. Óbvio que existem negociações, mas são negociações de pontos específicos que são aqueles que é meio que para negociar, né? A gente não revisita tudo toda vez. Todo um clausulado, né? Então, eu acho que... As discussões intermináveis de contratos de financiamento e garantia que muitas vezes não são necessárias, né? Exato. Então, assim, tem um amadurecimento ainda que a gente consegue observar que vai acontecer, que é uma questão de tempo. Já aconteceu, já melhorou muito, mas que certamente vai evoluir. E aí, quando você alia isso com tecnologia de automatização das coisas... eu acho que o tempo de estruturação das transações pode cair drasticamente, né? Que é o que a gente acredita aqui, né? De trazer AI, trazer tecnologia para fazer não só a estruturação de uma maneira mais simples, né? Onde a gente concentra a discussão, né? E usar a plataforma da UNA para isso, concentra a discussão em pontos específicos do contrato, padronizando essa discussão,
mas também no monitoramento de risco, porque esses projetos, né, até visitando um pouco os casos que deram errado, são casos em que o risco se materializa ao longo da vida do projeto. Então, esse monitoramento ativo das premissas ao longo da vida do projeto, que é o que a gente faz aqui com os nossos sistemas de monitoramento de risco de crédito, de fato, você acompanha de perto o que está acontecendo e tem uma velocidade de reação como credor ou como investidor mais rápida do que esperar descobrir depois que isso impactou os balanços ou depois que o empresário descobriu o problema, né? A velocidade de reação é muito importante. A gente acredita e está à frente aí desse projeto da UNA, que é justamente trazer tecnologia para disruptar a forma como estrutura e monitora risco. E eu concordo com você que hoje a gente tem muita coisa feita analógica nesse mundo de financiamento de projeto que não precisa mais, né? A tecnologia disponível aí já abreviaria muito a conexão, a ponte entre o interesse do investidor e a necessidade de dinheiro do empresário que quer implantar aquele projeto. Muito bom. Bom para vocês e ruim para os advogados. Não, a gente vai fazer os advogados para a plataforma também. Vai fazer mais operações, né? Então, com isso a gente vai aumentar a velocidade, né? De fazer mais operações. Não, a gente quer que seja mais eficiente mesmo. É uma brincadeira, né? Porque acho que vai ser bom para todo mundo no final. Saliba, falando de perspectivas, além da tecnologia, né? O que você acredita do ponto de vista aí de agenda para próximos capítulos aí para essa publicação? A gente tem a publicação do decreto esperada para essa ou para as próximas semanas, mas ainda muitas dúvidas, como você trouxe a questão tributária, né, que ainda não está muito clara. Quais pontos você acha que precisam ser detalhados aí do decreto para trazer de fato um instrumento que as pessoas... Você me fez uma pergunta que eu fiquei pensando e eu não consigo responder. O que é melhor? Fazer uma debênture incentivada ou fazer uma debênture de infraestrutura? Eu acho que tem uma série de premissas aí para fazer essas contas, né? E muito em cima... Tá bom, qual que é o benefício fiscal, né? Como é que eu consigo entender qual que é o benefício fiscal? Tem uma dúvida aí, né, sobre o tamanho dessa economia, como que isso pode ser de fato oferido para isso interferir na decisão do investidor, né? Sem dúvida. Eu acho são os próximos capítulos, assim, né? A gente tem o decreto e depois e deve vir alguma outra regulamentação da Secretaria da Fazenda junto? O que... Não, eu acho que é o decreto. O que a gente está curioso para saber é quais respostas o decreto vai trazer. Tem uma que é clara, que é essa questão de quais são os setores incentivados e como vai funcionar o enquadramento do projeto. Tem outras questões que o decreto pode ir lá e esclarecer de alguma forma, ele não vai poder nunca ultrapassar a regra da lei, mas ele pode esclarecer, né? Mas ele pode não tocar nos assuntos. Então tem algumas questões que a gente acha que, na verdade, vão ser entendimentos que vão ser formados pelo mercado, que vão se consolidando em relação a algumas regras da lei, que eventualmente não estão tão claras quanto se gostaria, né? Uma das referências que a gente tem na lei, por exemplo, é que esse benefício, o desconto dos 30%, ele está sujeito às leis de diretrizes orçamentárias, ou seja, tem uma lei que vai sair todo ano, que de certa forma vai, entre aspas, condicionar o benefício fiscal. O que isso quer dizer? Será que o benefício, então, que eu meti minha debênture hoje, amanhã vem uma lei e pode tirar esse benefício? A gente acha que não, né? Mas que não é essa a intenção da lei, que não poderia fazer isso, mas tem essa discussão. É, né? Estranho vincular... Por que tem essa vinculação, então, à lei de diretrizes orçamentárias? O que tem a ver, né? Porque a lei de diretrizes orçamentárias, ela estabelece regras com relação a benefícios fiscais, né? Então, se você pegar de 2024, ela vai dizer que benefícios tributários não podem passar de 5 anos, exceto com relação aos incentivos de debêntures. Então, tá tudo certo, entre aspas. O que não pode é vir uma regra numa LDO que mexa na carteira de debêntures que já foram emitidas, né? Ou mesmo alterar novas emissões, né? Porque quando a gente fala do investidor institucional, além do fundo de pensão,
os fundos de investimento nas debêntures, que são as casas que estão se especializando nesse papel, eles fazem uma captação de 500 milhões, 1 bilhão de reais num fundo específico, com o mandato de investir num tipo de debênture, que se a regra muda no meio do caminho, o gestor que tem o mandato de investir naquele papel, ele tem um problema, porque ele não vai ter novos papéis. Acho que a questão não é só não ter novas emissões, né? Quando a gente tem uma mudança de regra, como essa que você está trazendo, bom, será que a LDO do ano de 25 ou do ano de 26 vai interromper essas emissões, ou vai interromper esse benefício para novas emissões? A gente tem um potencial impacto no gestor, que tomou a decisão, né? Quando a gente fala de institucional, a gente não está falando só de fundo de pensão. A gente está falando do gestor de um fundo de dívida que faz uma captação de 500 milhões, de 1 bilhão, que quer emitir, quer comprar esses papéis para entregar para os seus investidores, para os seus cotistas. Se ele fez uma captação de 1 bilhão e no meio do caminho ele tem o mandato para investir naquele tipo de debênture e no meio do caminho não tem novas debêntures porque mudou a regra, toda a cadeia envolvida naquele investidor, naquele gestor que fez aquela captação, ela também é interrompida. Então, quando a gente fala de estabilidade de regras, é importante a gente pontuar que a dinâmica de mercado de capitais ela é completamente diferente de uma dinâmica de um banco de fomento, onde eu tenho uma decisão, que é uma decisão de governo, de acelerar ou frear a atuação, dependendo quase de uma ingerência de uma decisão de um gestor público. Uma indústria de mercado de capitais, ela é composta por vários atores que têm mandatos específicos por tempos específicos e estão tomando uma decisão. Olha, eu vou criar um fundo de investimento que vai ter 10, 15 anos de atuação. Então, antes de criar esse fundo, ele vai querer ter certeza que ele consegue atuar, né, por 5, 10, 15 anos em cima daquela regulamentação. Acho que do momento que a gente está hoje com essa desse novo decreto saindo do forno, né, para de fato ver isso se refletir com novos atores fazendo operações em cima dessa nova regulamentação, talvez a gente precise de alguns meses para ser otimista, né, Saliba? Vamos ver. Acho que o interesse está grande. Certamente a gente está vendo todo mundo se movimentando para estar preparado quando o decreto sair. Mas eu não arrisco dizer quando a gente vai ver a primeira emissão. Eu espero que não demore 3 anos, né? Porque a debênture, a lei da 12431, né, ela saiu em 2012. De fato, a gente foi ver aí uma engrenagem, né, acelerada nas operações do mercado de capitais de 16, 17. Né? Eu espero que não demore 3 anos, né, Saliba? Acho que não. Mas muito bem, obrigada, Marco Saliba. A gente o mercado inteiro chama você de Saliba, não de Marco, é até estranho, né? Obrigada a vocês que nos acompanharam aqui na primeira edição do NaCast. Esperamos vocês aí no nosso próximo encontro. Obrigada. Obrigado, foi um prazer, Lara.